Olá, gente! Agora, eu espero que vocês já tenham visto a primeira parte desse vídeo. Agora vem o anexo, segunda parte. E falei anteriormente sobre a grande impressão de dinheiro que aconteceu agora nos últimos anos, desde 2007 e agora também ano passado. E o que significa isso? E agora vou passar para ver o que pode significar isso para o nosso futuro próximo, gente. Tá? Antes falei sobre dados de como aumentou a dívida de todo o mundo e como muitos bancos internacionais fortes criaram dinheiro, né? Imprimiram dinheiro. O que é que isso significa para o nosso futuro? Essa montoeira de dinheiro que cresceu entre 7 a 9 vezes desde 2007. A economia não cresceu tanto, lógico, né? O que é realmente errado em deixar simplesmente a taxa de juros dos bancos centrais a zero durante as próximas décadas, tal como tem acontecido nos últimos 13 anos ou assim, e continuar a imprimir dinheiro comprando obrigações dos bancos centrais, como tem acontecido desde 2007. Estará isto simplesmente a tornar-se o nosso novo normal? Qual é o problema? Qual é, gente? Qual é o problema? Vamos imprimir dinheiro e comprar tudo que puder. Não tem problema nenhum. Se os investidores deixam de receber algum ou quase nenhum juro em obrigações ou contas de poupança a longo prazo, irão gradualmente mudar para outros tipos de investimentos, especialmente bens imóveis e ações. Fundos de ações e imobiliários, bem como índices de ações como o DAX ou o S&P 500, são tipos de investimentos sem limite de tempo. Isso acontece porque, se as ações individuais abandonarem um fundo ou índice porque a empresa deixa de funcionar ou porque as ações caíram desmaiado, são imediatamente substituídos por outras ações. O mesmo é válido para um fundo imobiliário. Os economistas referem-se aos pagamentos que saem de tais fundos ou índices como anuidades infinitas. Existe uma fórmula matemática para a forma como as anuidades infinitas são valorizadas. O valor atual é igual ao rendimento dividido pela taxa de juro a longo prazo. Se o dominador, a taxa de juro, se mantiver em ou perto de zero perpetuamente, isso significa que o valor das ações e dos bens imobiliários irá para o infinito. Isso vocês perceberam nos últimos anos, né? A fórmula não funciona da noite para o dia. Funciona a longo prazo. Se os investidores acreditarem verdadeiramente que a taxa de juro permanecerá a zero a longo prazo, então os preços das ações e dos imóveis dispararão. Ou seja, crescerão a uma taxa muito desproporcionada em comparação com a força econômica e os rendimentos em massa. E é exatamente isso que temos visto nos últimos anos. Parece que os investidores estão gradualmente a chegar à conclusão de que as taxas de juro permanecerão muito baixas a longo prazo. Consequentemente, os preços das ações e os preços dos imóveis estão a subir, mesmo ou especialmente em tempos de bloqueio de corona. Afinal, são precisamente esses que obrigam os bancos centrais a manter as taxas de juros tão baixas. Como os bens imobiliários, pode vê-lo de imediato. Estamos a ter um problema de arrendamento. As rendas estão a ficar cada vez mais caras, os rendimentos não estão a acompanhar o ritmo. Enquanto os preços mobiliários continuarem a subir, as rendas continuarão a subir.
Assim, se as taxas de juros permanecerem a zero durante muito tempo, teremos uma bolha de habitação e uma bolha de estoque, o que significa cada vez mais sobrevalorização. E um dia haverá um abanão, possivelmente um acidente. Ninguém sabe. Exatamente tais desenvolvimentos já ocorreram várias vezes na história econômica. Por exemplo, o crash imobiliário japonês de 1980, a bolha imobiliária espanhola em 2007, ou o abanão da bolha da nova economia a partir de março de 2000. Em suma, as taxas de juros zero a longo prazo e as políticas de compra de obrigações pelos bancos centrais levam a uma bolha de ativos seguida de uma crise de abanão. A longo prazo, as taxas de juros não podem ficar a zero, ou teremos problemas de arrendamento e um colapso da bolsa. Quais são os caminhos para sair dessa crise? Dado o atual nível de endividamento em relação à força econômica, é impossível uma redução notável da oferta monetária, que só pode ocorrer se as taxas de juros forem aumentadas ao mesmo tempo. Em alguns países, a dívida do governo ascende a mais de 100% da produção econômica. Se as taxas de juros reais subirem aqui para, digamos, 3%, muitos países, incluindo alguns países industrializados, tornam-se insolventes. O mesmo se aplica a muitas empresas e lares privados. Uma vez que uma grande proporção das obrigações do Estado e uma proporção considerável de obrigações de empresas são detidas pelo Banco Central Europeu, há sempre uma discussão sobre se a remoção desses instrumentos de dívida dos livros do Banco Central do Brasil seria uma solução. Mas isso não altera o problema básico. A fim de comprar os títulos de dívida, o Banco Central Europeu criou dinheiro recém-impresso, que fluiu para as contas correntes dos bancos. Esse fiat money recém-impresso está lá e ficará mesmo que as obrigações sejam desreconhecidas. Por conseguinte, se as obrigações forem retiradas dos livros do BCE, Banco Central Europeu, o dinheiro continuará em circulação. Portanto, isso não é uma solução. Teria também sido bom demais para ser verdade que um governo poderia contrair dívidas à vontade, financiadas através do Banco Central, e ainda assim está bem. Um corte da dívida seria uma solução sensata. No entanto, uma corte na dívida também significa uma corte na riqueza, que atingiria os 1%, especialmente os 0,1% da população mundial, os mais duros, porque a sua influência sobre os políticos é, no mínimo, enorme. Penso que uma redução da dívida, embora fosse de longe a melhor solução, é extremamente improvável. Nenhum governo se quer meter com os super ricos. É lógico, né? Quem vai tirar algo daqueles que vem apoiando o meu caminho para chegar ao poder, né? Uma inflação de 10% em 10 anos aumentaria os preços de 100 para 260, reduzindo assim significativamente a dívida atual em termos reais, mais do que reduzindo-a para metade. Assim, isso seria uma solução. Contudo, dada a atual sobrecapacidade global, o elevado desemprego e o enfraquecimento do poder de compra em massa nos países industrializados, é muito difícil para os bancos centrais desencadear a inflação.
Isso já não funcionou nos últimos 10 anos de impressão de dinheiro desenfreado. Assim, se a redução da dívida e a inflação não funcionarem, é provável que se verifique uma onda de falência, uma crise financeira, falências bancárias, insolvências soberanas, desemprego em massas, caos e agitação civil. As falências empresariais, estatais e bancárias são também um corte da dívida, mas um corte desordenado e caótico que é susceptível de encadear uma espiral descendente com consequências macroeconômicas e sociais terríveis, por vezes incalculáveis. Claro que são concebíveis cenários ainda piores, tais como o recurso à guerra. Tanto a Primeira como a Segunda Guerra Mundial foram em termos puramente econômicos. Válvulas para condições econômicas pouco sustentáveis antes de 2014 e antes de 1914 e antes de 1939. Conclusão. Receio que não haverá regresso aos anos anteriores a 2020. Os bloqueios forçados impostos pelo Estado foram e são uma intrusão tão grave, não só nas nossas liberdades e na nossa democracia, mas também na nossa vida econômica, que um regresso aos anos relativamente bons antes de 2020 está, na minha opinião, fora de questão. Estamos a enfrentar mudanças sociais muito significativas e provavelmente tensões econômicas e, sobretudo, sociais muito graves. Temo que os tempos difíceis estejam à frente. Quanto mais cedo, mais sensata e honestamente abordamos os problemas, menos pessoas irão sofrer. Espero que aqueles que agem sejam sensatos e responsáveis, porque um dia teremos de acordar da ilusão que hoje está tão difundida. Pois, gente, essa foi a segunda parte, que eu acho assim super interessante e muito bom de compartilhar com vocês. Eu espero que uns e outros acompanham as duas partes até o final. Eu ia ficar muito contente de poder compartilhar com alguns de vocês. Para então tentar abrir também mais uma vez a mente para ver e ter uma noção do que vem acontecendo ou o que está acontecendo agora nesse momento no nosso mundo e ajudando assim, talvez, nunca se esqueçam, talvez de se programar para o próximo acontecimento. Se a gente tem possibilidades, né, a gente nunca sabe o que vem amanhã, mas a gente pode pensar, acreditar que possa vir isso, aquilo, e com esse pensamento, então, dá para talvez se preparar para não ser levado com essa avalanche de qualquer jeito, né? Agora, os próximos anos vão ser decisivos e mostrar como cada um de nós vai passar pela crise na qual a gente se encontra e que cada dia que passa vem a se aumentar. Gente, um grande abraço. Fico contente que vocês terminaram a assistir a segunda parte do vídeo. Quem não viu a primeira parte, por favor, deem uma olhada. Muito importante para cada um de nós de ter uma noção do que está acontecendo. Tá, gente? Um grande abraço. Também para aprender um pouco mais o mundo, melhor o mundo. Um abraço, até mais.